Bom dia, turmas. A gente vai corrigir o exercício 2 de lesão corporal. Ele já está disponível no aluno virtual. Eu coloquei o arquivo como exercício 2 de lesão corporal e eu encaminhei no grupo de WhatsApp também como exercício 2 de lesão corporal. Abrindo o arquivo, o título vai estar escrito Exercício Crimes contra a Pessoa. Tá? Vamos lá. Primeira questão diz: no crime de lesão corporal leve, praticado no âmbito de violência doméstica, a ação penal é. Bem, a ação penal, como foi falado na aula, a ação penal no crime envolvendo a violência doméstica, mesmo sendo a lesão leve, a ação penal será pública e incondicionada somente na hipótese da vítima ser mulher no contexto da violência doméstica na Lei Maria da Penha. Portanto, o gabarito é a letra A, pública e incondicionada se a agressão se der do marido contra a mulher. A B não pode ser porque diz que é pública e incondicionada em qualquer hipótese, e ainda está errado porque diz entendimento sumulado do STF. Não tem entendimento sumulado do STF, tem uma súmula do STJ, a súmula 542. Não é privada, porque mesmo que fosse de irmão contra irmão, seria pública condicionada à representação, já que é lesão leve, segundo a lei dos juizados, né? Então a letra D também fala privada, está errado. E a letra E fala pública condicionada em qualquer hipótese, não é em qualquer hipótese, né? Como foi visto. Então, primeira questão, gabarito, letra A. Segunda questão. Tratando-se do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, que é o perigo de vida, assinale a alternativa correta. Então, essa situação do parágrafo 1º são as lesões graves, né? Letra A. É uma figura típica exclusivamente culposa? Errado, né? A qualificadora do perigo de vida na lesão corporal grave é uma qualificadora preterdolosa. Então, portanto, o gabarito é letra B. Tá? A letra A está errada, obviamente. A letra C diz que o perigo de vida não deve necessariamente ser concreto. Ao contrário, exige que o perigo seja concreto, se exige um laudo de exame de corpo de delito específico que tenha atestado o perigo de vida, portanto, se exige um diagnóstico também. A letra D diz que é dispensável o exame de corpo de delito, errado, ele é indispensável, e caracteriza a letra E culpa consciente, tá errado, é uma figura típica exclusivamente preterdolosa, dolo de lesão e culpa no perigo de vida. Porque se tiver dolo de lesão e dolo de perigo de vida, o crime será de periclitação da vida e da saúde, o crime de perigo de vida à saúde, ou até homicídio. Então, letra B é o gabarito. Terceira questão. Pratica o crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. Letra A. Aquele que deixar de prestar socorro à vítima ferida, ainda que levemente, e desde que seja o causador da situação de perigo a título de dolo ou culpa. A letra A está errada, porque aqui nós estamos falando do crime de omissão de socorro do 135, que é um crime omissivo próprio ou puro. Portanto, a pessoa que causou o perigo a título de dolo ou culpa não pode responder pelo 135. Ele vai responder pelo que ele causou, né? A título de dolo ou culpa. Pode ser um homicídio, pode ser uma lesão, se tiver o dever jurídico de impedir o resultado, né? Aí vamos combinar com o artigo 13, parágrafo 2º, crime omissivo impróprio, comissivo por omissão. Então, a letra A está errada, porque para responder pelo 135, ele não pode ter causado perigo nem a título de dolo e nem a título de culpa. Com isso, nós excluímos a letra A,
Nós excluímos a letra B, que fala a título de culpa, perigo por ele criado a título de culpa, não pode ser. A letra D diz aquele que por imprudência, imprudência é modalidade de culpa, também está errado. E a letra E diz aquele que der causa a uma situação de perigo por meio da chamada culpa consciente. Não, também está errado. O gabarito é a letra C, mas olha só, aquele que deixar de prestar socorro à vítima em face de uma situação de perigo a que lhe deu causa. Aí vocês podem ficar em dúvida, porque a letra C diz ele deu causa. Então, ele deu causa ao perigo, não pode responder pelo 135. Só que diz o restante da letra C. Sem dolo ou culpa, e desde que não haja risco pessoal. Então, a letra C está correta, porque ela, embora diga que ele deu causa sem dolo ou culpa. Então ele pode sim responder pelo 135. Eu lembro de um exemplo que eu dei em sala de aula, que foi o seguinte: a pessoa vem dirigindo na estrada, obedecendo todas as regras de trânsito, limite de velocidade, e uma pessoa suicida se joga na frente. É um fato totalmente previsível, a pessoa morre, atropelada, e a pessoa foge, o motorista foge, sem prestar socorro. Ele não agiu nem com dolo e nem com culpa, mas ele se omitiu. E foi ele que atropelou, então foi ele que deu causa ao perigo, mas não houve dolo nem culpa. Tá? A única diferença é que nesse exemplo do veículo, não seria a omissão de socorro do 135, tá? Seria a omissão de socorro do Código de Trânsito, que, se eu não me engano, é o 307. Tá? Mas o raciocínio é o mesmo, tá? É o raciocínio mesmo. Letra C. Quarta questão. No crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, letra A. O sujeito passivo é sempre a mulher? Não, porque a violência doméstica, que é uma qualificadora do Código Penal, a vítima pode ser homem e mulher, desde que seja no contexto da violência doméstica. Então, nem sempre é mulher. Se a vítima for mulher no contexto da violência doméstica, o que vai mudar é que eu vou mudar a ação penal, vou aplicar o rigor da Lei Maria da Penha, mas a letra A está errada. Letra B. É necessário que a vítima conviva com a gente? Não. É só ver a qualificadora do parágrafo 9º do 129, que fala que tenha, conviva ou tenha convivido. Letra C é o gabarito, né? Como já é a questão do cônjuge, né, da violência doméstica, do cônjuge, já é uma qualificadora da violência na violência doméstica, não pode ser ao mesmo tempo agravante. Então, letra C é o gabarito. Letra D. Aí a letra D está errada somente pelo percentual. Se vocês olharem o parágrafo 10º, se eu não me engano, ou 11 do 129, se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência, aumenta-se de 1/3 e não de 1/6. Letra E diz, não basta que se prevaleça o agente da relação de hospitalidade. Ao contrário, ele tem que se prevalecer da relação de hospitalidade ou da relação de coabitação. Portanto, o gabarito é letra C. Questão número 5. Agente penitenciário limpava uma arma que legitimamente possui em sua residência, quando imprudentemente acionou um mecanismo que produziu um disparo que veio atingir a mão de sua empregada doméstica B, que ficou permanentemente debilitada na sua função prensora, né, na mão de pegar as coisas. Diante dessa situação, A responderá por lesão culposa apenas. Mas ela ficou debilitada permanentemente debilitada. Não seria lesão grave? Seria se a lesão for dolosa, mas aqui foi imprudentemente, modalidade de culpa, portanto, letra A, lesão corporal culposa é o gabarito. A questão número 6, ela traz umas questões sobre crimes contra a vida, tá? Então, vamos lá. De acordo com os crimes contra a pessoa, marque a alternativa correta. Eu só vou
comentar rapidamente porque são assuntos que nós já vimos na sistemática. Então lá, letra A. É possível que o crime de homicídio seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, e nessa situação homicídio para a doutrina e jurisprudência majoritária será crime hediondo? Não. Isso nós já vimos reiteradamente, né? Não é crime hediondo. Então a letra A está errada. Letra B. A letra B trata de suicídio, né? A letra B está errada, porque diz que, havendo lesão leve, seria tentativa do crime do 122, mesmo com a alteração, a letra B continuaria errada, mas não por esse fundamento, porque neste caso seria o 122 consumado, né, como nós vimos, por ser um crime formal, enfim. Letra C. No Código Penal brasileiro, o aborto só é punido na modalidade dolosa, não sendo possível, em nenhuma hipótese, punir penalmente o aborto. Esse é o gabarito da questão. Então, a letra C é o gabarito, tá correto. Só que a letra D e a letra E tratam de questões afetas à lesão corporal. Então, vamos saber por que a letra D está errada. João, intencionalmente, lesionou seu próprio pai. Intencionalmente é dolo. Que ficou por 25 dias impossibilitado de realizar suas ocupações habituais. Nesta situação, João responderá pelo crime de lesão corporal leve, que é crime de menor potencial ofensivo, tipificado no 129 caput do Código Penal. Errado. É uma lesão leve, mas não será infração de menor potencial ofensivo, porque como é o pai, eu vou aplicar a qualificadora do parágrafo 9º e não o caput do 129, ok? Por isso que a questão está errada, porque é uma violência doméstica. O filho lesionando o pai é uma violência doméstica, qualificadora do parágrafo 9º. Tá? Então, a lesão é leve, de fato, mas não é infração de menor potencial ofensivo e nem será tipificada no 129 caput. E a letra E diz: o crime de ameaça, segundo a lei dos juizados, a 9.099/95, é de menor potencial ofensivo, tá certo, pois a sua pena máxima é de 6 meses e a ação penal é pública e incondicionada. Errado, é pública condicionada à representação, independentemente da vítima ser mulher, violência doméstica ou não, tá? Então a letra E está errada. Questão número 7, Caio encontrou Lúcio, seu desafeto, em um restaurante com a intenção de humilhá-lo e feri-lo. Então a intenção era lesionar. Desfere-lhe uma rasteira, fazendo com que Lúcio caia e bata a cabeça no chão. Em decorrência, Lúcio sofre traumatismo craniano. Então a intenção era ferir, lesionar, lesão dolosa, mas o Lúcio bateu a cabeça e morreu. Que crime é esse? Lesão corporal seguida de morte. Letra C. Gabarito, letra C. Lesão corporal seguida de morte. Não pode ser homicídio culposo, porque a morte culposa derivou de uma lesão dolosa. E aí, quando a morte culposa tem relação ou decorre de uma lesão dolosa, estamos diante da lesão corporal seguida de morte, ou chamado também de homicídio préter-doloso ou préter-intencional. A questão número 8, então, só voltando, gabarito letra C, lesão corporal seguida de morte. Questão número 8 trata do crime de rixa, que é um crime de periclitação da vida e da saúde, artigo 137 do Código Penal, em que temos que assinalar a alternativa correta. Algumas considerações em relação ao crime de rixa, né, porque esse crime só será analisado no exercício, e as questões desses crimes de periclitação da vida e da saúde, que são do 130 ao 137, serão com base nos exercícios. Então vamos lá. O crime de rixa é o único crime de periclitação da vida e da saúde que a doutrina entende que se trata de um crime de perigo abstrato e não perigo concreto. Todos os demais seriam de perigo concreto, mas o de rixa seria de perigo abstrato. Como diferenciar o crime de rixa com o de lesão corporal? Se diz que no crime de rixa a confusão é generalizada, todo mundo brigando com todo mundo, né? O A brigando com B, o B brigando com o C com o B com o A, o C com o A. Tem que ter no mínimo 3 pessoas, por isso se diz que é um crime de concurso necessário, ou um delito pluriofensivo, tá? Plurissubjetivo ou de concurso necessário.
plurissubjetivo de concurso necessário em que o tipo penal exige no mínimo 3 pessoas, tá? Então, se eu tenho os grupos de briga muito bem definidos, por exemplo, A, B, C, D e E, batendo no Y, isso não é rixa, isso pode ser lesão corporal ou vias de fato, dependendo aí da intenção de lesionar. Se eu tenho a gangue A, que tem 30 pessoas, brigando contra a gangue B, que tem 30 pessoas, também é lesão corporal recíproca, tá? Porque são grupos definidos. Muito bem, vamos lá. Letra A. O agente que participa de rixa responde pela prática do delito como partícipe? Não. Quem participa da rixa, ou seja, integra a confusão generalizada, ele não é partícipe, ele é autor do crime de rixa. Correto? Portanto, está errada a letra A. Letra B. O agente que participa de rixa responde pela prática do delito como autor? É o que eu acabei de falar. Letra B é o gabarito. Quem participa da briga, da confusão, ele é autor. Letra B. Gabarito, letra B. Letra C. Não se admite a responsabilização do agente como partícipe no crime de rixa. Aqui pode causar uma confusão, porque eu acabei de falar que quem participa da rixa, ele é autor, não partícipe. Mas caberia a participação no crime de rixa? Caberia. Imaginem que alguém que não participa da briga, mas ele induz, instiga ou auxilia com instrumentos, ou auxilia com local, empresta o local para a rixa. Então, é possível sim a responsabilização no crime de rixa como partícipe do crime de rixa. Tá? Então, letra C. Se ele induz, instiga ou auxilia. Mas se ele participa da confusão, da briga generalizada, ele é autor. Letra D. O crime de rixa não admite concurso de agentes porque é um crime plurissubjetivo. É o que eu acabei de falar. Ele é um crime plurissubjetivo de fato, mas ele admite o concurso de agentes na modalidade participação. Acabei de dar o exemplo. Então, gabarito letra B de bola. Questão número 9. João instigou Léo a quebrar o braço de Rui, para que este não participasse de competição de luta. Léo começou a bater em Rui e resolveu espancá-lo até a morte. A respeito dessa situação, assinale a opção correta. Letra A. João e Léo responderão pelo homicídio doloso porque este foi o resultado final da conduta instigada por João? Evidentemente que não, porque a conduta do João foi instigar Léo a quebrar o braço, não a matá-lo. Portanto, eles não vão responder, pelo menos João não vai responder pelo crime de homicídio doloso. Tá? O Léo não tem tantas informações para chegar a essa conclusão, mas estaria errada já a letra A por conta do João. Letra B. João não responderá pela prática de crime, pois a instigação não é punível no ordenamento. Nada a ver, claro que a instigação é punível. Letra B, completamente errada. Letra C. Léo responderá como autor de homicídio culposo. E João como mandante. Aonde que tem homicídio culposo aqui? Não tem nada a ver. A letra C está errada, porque Léo, em tese, Léo deveria responder por lesão corporal seguida de morte. Tá? E João não é o mandante da lesão corporal seguida de morte, enfim, e também não é caso de homicídio culposo, né? Porque a morte decorreu de uma lesão dolosa que foi quebrar o braço. Então, letra C, completamente errada. Letra D é o gabarito. João responderá pelo crime de lesão corporal porque quis participar de crime menos grave do que o cometido por Léo. Qual foi o crime menos grave do João? Lesão corporal, quebrar o braço. Lembra do parágrafo 2º do 29, cooperação dolosamente distinta, os desvios subjetivos de condutas, tá? Isso foi falado em sala de aula, tem isso no material. Então, letra D de dado é o gabarito. A letra E diz que João e Léo responderão pelo crime de lesão corporal seguida de morte porque assumiram o risco de produzir o resultado morto. Completamente errada. Léo até poderá responder por lesão corporal seguida de morte, mas o João não. E essa questão de assumir o risco de produzir a morte, não. A morte, para ser lesão corporal seguida de morte, a morte tem que ser a título de culpa. Não pode ser a título de dolo e nem de dolo eventual. Então, letra D de dado é o gabarito. Última questão, questão número 10, sobre periclitação, dos crimes de periclitação da vida e da saúde. Diz, relativamente ao crime de perigo de contágio venéreo,
é incorreto afirmar que o crime de perigo de contágio venéreo ele está no artigo 130 do Código Penal. Vamos lá, letra A. Se a vítima já está contaminada, o crime impossível por impropriedade absoluta do meio. Correta a letra A, mas ele quer errada. Há o entendimento que se a vítima já está contaminada, haverá crime impossível, ou pela impropriedade absoluta do meio, ou pela impropriedade absoluta do objeto. Tá? Então, se a vítima já está contaminada, não haverá o crime de perigo de contágio venéreo. Perigo de contágio venéreo é um crime de forma vinculada, ele só pode ser praticado, pela leitura do 130, por meio de relações sexuais. E o que é o contágio venéreo? São as doenças venéreas. Doenças venéreas que somente podem ser adquiridas por meio de relação sexual, tá? Inclusive até por atos libidinosos. Então isso não precisa ser uma doença venérea grave, basta ser uma doença venérea e a medicina que vai definir o que é doença venérea. Letra B. O exercício da prostituição por um dos sujeitos não exclui delito. Tá certo. Mesmo que a vítima seja uma prostituta, ela pode ser vítima, sim, do crime de perigo de contágio venéreo. Tá? Letra C. Para a configuração do delito não é necessário o contágio, bastando a exposição? Sim, porque é um crime de perigo concreto. Se houver o contágio, será em tese mero exaurimento. Então, letra C está correta. Então, ele quer errada. A errada é a letra D de dado, portanto, a letra D de dado é o gabarito por estar errada, que é para marcar a incorreta. Letra D de dado está errado. Por quê? O consentimento do ofendido nas relações sexuais, sabendo do risco de contaminação, exclui a responsabilidade penal, prevalece Nelson Hungria, César Roberto Bittencourt, Mirabete Damasio, entende que o consentimento do ofendido nas relações sexuais nesse tipo de crime não afasta a responsabilidade penal, porque a saúde seria um bem jurídico indisponível. Então, mesmo que a pessoa consinta a relação sexual, o sujeito que manter a relação sexual e contaminar ou colocar em risco a vítima irá responder pelo crime, tá? O consentimento do ofendido não afasta a responsabilidade penal, por entender que é uma questão de saúde pública, de saúde, e, portanto, bem jurídico indisponível. O próximo vídeo vai ser sobre os crimes de um exercício dos crimes de periclitação da vida e da saúde, e com isso encerraríamos aí o assunto da prova bimestral.